Oi, pessoal, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez. Bom, na última aula, nós estávamos falando sobre mitose e vimos ali as fases da mitose. Você percebeu que a mitose ela é uma divisão equacional, que ela produz células com a mesma carga genética. Agora, o que tem a ver o câncer com a mitose? Bom, o que você tem que entender? O câncer, ele nada mais é do que uma célula mutante que no processo de divisão celular por mitose, ela acaba produzindo uma célula com uma sequência genética diferente da sequência da célula original. O que seria essa sequência? Você tem ali o DNA formado por bases nitrogenadas e a cada 3 bases nitrogenadas você tem um códon. Esse códon ele vai produzir um aminoácido e a sequência de aminoácidos vão produzir uma determinada proteína. Uma proteína X, por exemplo. Então, se na hora da divisão celular essa proteína X, ao invés dela ser produzida, ela produz uma sequência de bases diferentes, uma sequência de aminoácidos diferentes, você vai ter uma proteína diferente, uma proteína Y, Z, sei lá. E essa célula mutante, no cinema, pode ser muito legal quando você fala de mutante. Mas na vida real, geralmente essa célula mutante ela começa a realizar mitoses descontroladamente e começa a formar o tecido tumoral. É isso mesmo, podendo formar um câncer, tá? Que pode ser benigno ou pode ser maligno. Embora o benigno ele acabe crescendo no seu tamanho, formando aquele nódulo todo encapsulado, né? E só que mesmo assim ele acaba tomando espaço de órgãos de onde ele possa estar, né? Já o câncer maligno é quando ele acontece a metástase. O que seria a metástase? É quando simplesmente ele começa a crescer, ele, além de crescer em número de células, em mitose, ele começa a criar um enraizamento. Esse enraizamento, ele vai formar o quê? Ele vai formar raízes que são prolongamentos daquele tumor em outros órgãos, né? Podendo atingir mais de um órgão e formando talvez nódulos em lugares diferentes. Então, esse é o grande problema da mitose. A ideia dos quimioterápicos é com que você tente diminuir o processo de divisão celular. Se a gente conseguir descobrir o que é o start que faz com que a divisão celular aconteça, você consegue descobrir a cura do câncer. Mas a gente não consegue saber o que é ligado na célula para com que ocorra o processo de divisão celular. A metástase do câncer maligno, ela pode acontecer de outra forma, que não é necessariamente um enraizamento, né? Ela pode acontecer através da corrente sanguínea. Então, um determinado tumor que teve, por exemplo, no pulmão, ele pode, algumas células acabar caindo na corrente sanguínea e ele, se essa célula se aloja em um outro lugar e ela realiza mitose, ela vai produzir aquele tumor que talvez seria específico do pulmão em uma outra parte do corpo, entendeu? O câncer de pele, por exemplo, o melanoma, ele pode, se ele começar a crescer uma pinta escura, diferenciada, ele começar a aumentar de tamanho, se ele crescer por volta de 3 milímetros de profundidade, ele pode cair, por exemplo, na corrente sanguínea e chega a levar a pessoa à morte em menos de 15 dias. Então, uma outra forma de metástase. Agora, uma outra coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: você já deve ter ouvido falar de pessoas que foram lá, fizeram uma cirurgia, retiraram o câncer, mas daqui a pouco você ouve falar assim, poxa, o câncer voltou. É muito provável que esse câncer sempre esteve lá. Ou seja, pensa, gente, só de forma microscópica. Quando você tem um tumor, ele está macroscópico, você está conseguindo ver ele a olho nu. Só que ele simplesmente é um tumor com milhares e milhões de células ali. Se você retira o tumor, uma única célula que permanecer ali, se ela desencadear novamente divisões celulares e produzir, ela pode produzir um novo nódulo, entendeu? Ela pode produzir um novo problema. Então, essa que é
que é a questão que a gente tem que analisar. É uma doença realmente que tem que ser tratada com muito respeito, com muito cuidado e de exames periódicos sempre, entendeu? Sempre. Então é isso que a gente tem que acabar analisando. Quando você tem casos de familiares que tenha câncer, obviamente você vai chegar um momento que você precisa fazer exames periódicos, talvez em órgãos onde os seus familiares estiveram, que pode acontecer, em alguns casos, de ser hereditário, né? Não que vem já imediatamente de pai para filho, mas existe alguma uma questão química, talvez, que faz esse desencadeamento mais fácil numa determinada família, né? Os cânceres mais comuns, nós sabemos que é o câncer de próstata para o homem e mama para a mulher, né? Então, nós temos até meses no ano onde relembro as pessoas de fazerem os seus exames. O exame de próstata é um exame que ele é muito taxado como algo é, inconveniente, que talvez pessoas homoafetivas que gostam, alguma coisa desse tipo. Não. Ele é um exame que talvez possa até ser constrangedor, mas é muito melhor do que você ter uma massa tumoral crescendo e destruindo talvez parte do seu sistema reprodutor. O câncer de mama é uma coisa que as meninas não podem não podem ter. Por quê? Porque é um câncer que você consegue detectar ele muito cedo através daquele autoexame e você descobre um caroço. Então, as meninas devem estar constantemente, no momento que está no banho, no momento que está passando um creme, verificando isso aí, para evitar com que acabe caindo nesse meio dessa doença que é tão devastadora, que leva muitas pessoas queridas nossas. Hoje se sabe que quando o câncer ele é encontrado muito inicial, ele tem chance até mesmo de cura, de você ter a cirurgia, ter o tratamento e depois ele nunca mais voltar, né? Ou seja, foi destruída todas as células ali dentro. Então tente pensar nisso, tente se cuidar. Espero que essas dicas e essa aula de hoje tenha sido válida. Então essa é a relação entre o câncer com a divisão celular. Beleza? Pessoal, um grande abraço e até mais.